Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o indie de terror vindo diretamente da Polônia, Carrion. Um jogo de terror reverso, como os próprios idealizadores deram essa bela nomenclatura. Esse jogo é um jogo de um estúdio chamado Phobia Game Studio. Eu recomendo muito que você dê uma olhada em um outro jogo desses caras chamado Butcher, que é dito como um Doom 2D, um Doom de plataforma 2D. É excepcional. E Carrion é tão bom não à toa, porque ele tem muito de base na qualidade de gameplay, de controle, de precisão, na pixel art refinada, na violência do Butcher. Então não é à toa que uma coisa levou a outra. A proposta em si do Carrion já fez com que ele entrasse na minha lista de mais esperados do ano. E mesmo com as expectativas muito, muito altas, elas foram todas devidamente correspondidas e excedidas em todos os aspectos, de verdade. Eu coloco esse entre os jogos mais impressionantes do ano, entre os jogos não só de terror, mas jogos de videogame, por ele apresentar ideias novas, e não só ideias, mas também concretizá-las de uma forma impecável, eu diria. Eu tenho dificuldade hoje, tive dificuldade enquanto eu jogava, para encontrar algum problema nesse jogo, porque não é todo dia que a gente vê uma proposta bizarra ser tão bem executada. Então a gente joga com essa criatura, e a Devolver tem feito um trabalho incrível de divulgação desse jogo em cima de um monstro feito mesmo, um monstro, entre aspas, real, que fala com voz e tal. Então sempre que ele apareceu em eventos, no stand da Devolver na E3 no ano passado, tinha um monstro lá e tal. Eu vi por fotos e por amigos que me contaram. E aí essa criatura escapa, é um experimento, ele escapa do laboratório, e o objetivo é basicamente fugir dessa instalação. E você percebe que o negócio é bem escondido da civilização, digamos, porque é muito difícil, mesmo você sendo essa monstruosidade, escapar daí. Difícil, eu digo, em termos de recurso. A gente, como esse ser com vários tentáculos, sem uma forma definida, que aos poucos vai adquirindo novas capacidades e vai alterando drasticamente sua forma de jogar, você não tem recursos básicos de jogo convencional, tipo, por exemplo, um mapa, um GPS. Não existe isso nesse jogo. Você mesmo tem que se localizar. Existe uma ecolocalização, digamos. A criatura, ela vai deixando rastros, ela vai criando ninhos, o que é uma coisa extremamente grotesca, assim, bem de monstros. Se você gosta de filmes de monstros, né? Esse jogo aqui é bem Enigma de Outro Mundo, assim. Foi o que eu senti o tempo todo, porque é aquela coisa da transformação, da criatura que se apropria da forma, que se adequa ao seu ambiente. Uma coisa alienígena, mas até que ponto? Até porque a história por trás do que é esse ser também é contada nesse jogo de uma forma muito boa, assim. Não é através de cutscenes ou de bloco de texto, nem nada, assim. Até nisso o jogo excede. Então, a gente começa como uma massa menor, que conforme ela assimila, ela devora os cientistas, os habitantes dessa base de pesquisa científica, ela cresce. E aí, quando ela entra em contato com outras substâncias, ela se desdobra em novas capacidades, como, por exemplo, poder controlar a mente de seres humanos. A partir daí, inúmeros quebra-cabeças podem ser resolvidos. O jogo, do começo ao fim, ele leva ali... Eu levei umas 5 horas para terminar. Ele surpreende nesse aspecto, surpreende em apresentar novos elementos de jogo, do começo ao fim. Sendo que ele não anula os anteriores. Ele tem um esquema de que você precisa se desmontar, digamos, você precisa abrir mão de certa massa em uns ambientes específicos para poder fazer uso das capacidades da criatura naquela dimensão. Então ele tem 3 estágios de tamanho e com diferentes capacidades em cada um desses estágios. A dinâmica de jogo é justamente essa, você saber usar as habilidades em determinados lugares, onde você encontra os ninhos, que também são os checkpoints, né, os pontos de save, e o que você faz para encontrar e chegar até a próxima área. A próxima área para ser desmantelada, para ser destroçada, para você matar todo mundo. É uma chacina por onde passa essa criatura. E é tão bom de controlar esse ser, ele joga esses apêndices para todos os lados, então é como se a gente basicamente flutuasse o tempo todo, porque ele tem total domínio do ambiente,
Mesmo quando a gente tem cientistas bem armados, com especialmente lança-chamas, que é o maior inimigo dessa criatura. Você tem total controle do ambiente. Quando você enfrenta robôs, voadores ou bípedes, o melhor esquema é de 209, assim. Então, assim, ele consegue ser assustador à sua própria maneira, afinal a gente joga com um monstro, a gente tem que tacar o terror nessas criaturas. Ele traz um aspecto assustador quando ele conta a sua história, como essa criatura foi, entre aspas, descoberta e como ela passou a existir numa relação simbiótica, e como a gente vai fazer, como é necessário para escapar desse lugar. E, tipo, quando ela conseguir escapar, o que vai ser da espécie humana? Então se prepare para um baita final, um baita desfecho. Não é todo jogo que consegue ser interessante o tempo todo. A gente vem de jogos que se estendem em demasia, que tem aquela famosa água no feijão, e que esse jogo aqui é o oposto. Ele é menos é mais, e com esse menos ele faz muito. Ele expande muito. Então Carrion com certeza é um dos meus jogos favoritos do ano. Eu tenho dito isso com uma certa frequência, né? Tanto que recentemente teve aí o vídeo do The Last of Us 2, teve o vídeo do Song of Horror, mas esse aqui eu colocaria ele em uma outra categoria, até porque ele é bem original e dentro dessa sua própria originalidade ele é muitíssimo bem feito. Recomendo enormemente, seja você fã de terror ou não, seja você fã de monstro ou não. Esse aqui é um jogo muito bem feito que qualquer apaixonado por videogame vai gostar. É isso aí, valeu!